Nós temos a satisfação de termos como expositor desta noite a nossa companheira Rose Nascimento, que ela trabalha na Casa Espírita Bezerra de Menezes, que vai nos falar sobre amor e dor, que Jesus te intua. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie no trabalho de hoje. Um abraço carinhoso quando eu vejo esses rostos conhecidos, dos quais eu sinto saudades. Então, se sintam abraçados. Carinho muito grande pela oportunidade da palestra, da exposição doutrinária, porque mexemos conosco mesmo, né? Com a nossa psique, com o nosso interior, e percebemos a necessidade urgente da reforma íntima, do conhecimento, do autoconhecimento. Fizemos agora há pouco a palestra que vamos fazer, e já neste período de hora, meia hora, 40 minutos, já surgiu uma reflexão pesada por conta das palavras proferidas aqui, que já havíamos estudado, mas que só ao dizê-las aqui é que sentimos o seu peso. Isso é importante, né? Vamos falar sobre amor e dor. Encontramos um texto numa dessas seleções. Quem é de mais idade, assim como eu, vai lembrar que antigamente, lá pelos anos 70, as seleções eram, né, as revistas da hora, né? A gente assinava, minha mãe, meu pai assinavam, e a gente costumava ler. Toda a família lia, né? Era uma vez por mês, chegava pelo correio e não tínhamos outra revista, né? Era aquela. Então traziam histórias maravilhosas, e todas histórias verídicas, acontecidas, verdadeiras, informações. Existe até hoje, mas hoje, pela quantidade de revistas que existem, as seleções estão até em segundo plano, terceiro, quarto até, e nem se vê mais. E um dia um papeleiro, passando na minha casa, ele trazia uma pilha dessas seleções. E mexeu com as nossas saudades, né? E aí eu pedi uma e ele me deu. Me deu a primeira de cima, que estava bem judiada, sabe? Assim, bem sujinha. E eu estava procurando uma história para falar na exposição doutrinária sobre amor. E daí eu abro aquela, toda esfacelada, coitada, né? Abri bem no meio, porque no meio vem aquela história verídica, né? Que a gente gosta de ler. E estava lá, amor e dor, né? É um presente da espiritualidade, com certeza, né? Então, li e me comovi, né? E tomei para a minha própria vida. E agora vou dividi-la com os senhores. Certo dia, um jovem colocou os seus olhos em cima de uma moça tão linda que enterneceu seu coração. Era bem nascido. Seus pais morreram quando ainda estava na adolescência. Mas um tio cuidou para que toda a herança lhe caísse nas mãos assim que terminasse a universidade. Eu fiz um resumo, porque a história realmente é longa, né? Então eu dei uma resumida. Seu sonho agora era o casamento. Mas ele era muito exigente. Já contava com 35 anos e não havia ainda encontrado a companheira ideal. Então ele continuava procurando. De repente ele se depara com tão bela criatura, né? Cabelos dourados e lindos olhos azuis. Reuniu todos os seus encantos para se aproximar da moça e conquistar a sua atenção. O que não foi difícil. Era um moço muito bem apanhado, inteligente, educado, bem vestido. Enfim, feitos os primeiros contatos, perceberam ambos que tinham muitas coisas em comum. E conversaram durante longo tempo. Tudo isso facilitou novos encontros e em pouco tempo falavam em casamento. Sonhava o moço, teria um lar luminoso, uma esposa linda, filhos maravilhosos e com certeza provocaria profunda inveja nos amigos e nos colegas de trabalho. Não é assim a mente da criatura humana, né? Provocar inveja. Enfim, pouco mais de um ano estavam casados e estabelecidos em casa confortável. Ele era bem de vida. 2 anos de casado e a notícia do primeiro filho deixa o jovem numa felicidade sem precedentes. Era tudo que ele desejava, um filho. Tudo ocorre dentro da normalidade até o dia do nascimento do bebê.
O médico chama o jovem e diz: seu bebê é um lindo menino de caixinhos dourados e lindos olhos azuis. Infelizmente, nasceu com um grave problema físico e viverá extremamente limitado. A criança, não detalhei aqui, mas não tinha braços e pernas, apenas um pedacinho dos membros, então era mais o tronco mesmo do corpo. O mundo do jovem desmoronou, né? Havia em casa preparado uma festa que estava esperando o retorno da criança e da esposa. Onde estavam os amigos, colegas de trabalho, cancelou imediatamente tudo. Vai observar a criança, vai ver a criança e leva um susto. E diz: não é possível que de mim tenha saído tamanha monstruosidade. E dali por diante ele só trata a criança como a coisa ou a monstruosidade, né? Porque ele não aceita aquele filho. Desse dia em diante, ele passa então a pesquisa toda a sua família para ver de onde veio esse genes danificado. Não encontra nada na sua família. Então vai em busca na família da esposa. E descobre que ela tem uma tia surda e muda, né? Aí ele acredita que ela é que tinha o defeito. E daí por diante ele passa a tratá-la com indiferença e frieza, né? Enquanto que ela, ao contrário, vivia a maternidade com intensidade, dedicando-se à criança integralmente. Aparentemente uma mulher feliz com seu filho. Ela ignorava o defeito da criança. Aceitava o jeito do marido, conhecia, sabia que ele era exigente. 2 anos depois, uma segunda gravidez, né? Então ela fala que está esperando o bebê de novo. O jovem busca imediatamente recurso médico para o aborto, né? Ele era croata, da Croácia, e era permitido o aborto. Mas o pranto da moça, o desespero, comove o médico. E ela apela, então, para as pessoas que estão à sua volta, parentes mais próximos do esposo dela, vizinhos, amigos, né? Enfim, implorando que deixasse a criança nascer. Com tanta insistência, e até mesmo do próprio médico, ele é obrigado, então, a mudar a sua decisão. Deixaria, sim, a criança nascer. Tinha, então, uma condição. Nada faltaria para a família, mas ele não faria mais parte daquela família. Então, ele disse que não reconheceria este nenê que estava por nascer, como não reconheceu o primeiro filho. Aí, então, ele fala que o Pedro, que era o primeiro menino, não havia ainda sido registrado. E a segunda, a criança que viria, né, ele também não iria registrar. Com esta condição, deixaria nascer. A esposa aceita, porque ela não quer perder a criança, ela não quer abortar a criança, então ela aceita imediatamente. E, em alguns meses, nasce a Alice, uma menina linda, caixinhos dourados e olhos azuis, né? Todos puxaram a mãe. E essa menina veio completamente normal, sadia e belíssima, né? Ele não quis ver a menina e não tomou conhecimento. Apenas atendeu às necessidades financeiras, que ele disse que nada faltaria, né? O tempo passa e as crianças vão crescendo. Só que ele sente no peito um apelo muito grande. Ele precisa ver a família. Mas o orgulho não deixa que ele vá lá se mostrar. Então, em frente da casa, tem uns terrenos que têm umas árvores imensas, centenárias, que propiciavam a ele a oportunidade de esconder-se. Então, ele se escondia atrás das árvores e espiava a família, né? Então, com o tempo, as crianças foram crescendo, e quando a Alice tinha 5 anos, ele sempre observava muito a Alice, porque ele achava que a Alice tinha que ter algum defeito. Porque não era possível que o outro veio daquele jeito e aquela veio perfeita, né? Então ele observava, e um dia ele viu, quando a Alice estava mais ou menos com 5 anos, que a mãe havia amarrado o Pedro no pescocinho da Alice, preso para correr no pátio, né? E a mãe corria atrás, brincando de pega-pega. Aí ele entendeu, sim, a Alice é demente, só pode ter demência mental.
Porque fazer uma coisa dessas, né, amarrar o monstrinho, como ele chamava, né, a monstruosidade, ao pescoço e correr com ele no gramado, só uma pessoa que não tem o juízo perfeito. Então, ele colocava em cima da criança, ele não se referia nada à mãe, mas a criança, a Alice, com certeza, não regulava bem da cabeça. E isso parece que dá uma satisfação para ele, porque justifica o fato dele ter saído de casa, dele não estar em casa. Mas ele continua observando a família, à distância, e tendo praticamente uma convivência. Todas as tardes, no horário em que eles saem para o jardim para brincar, lá está ele atrás das árvores, olhando e observando as crianças e a mãe brincarem no jardim. O tempo passa e o Pedro faz 15 anos. Nesse dia, então, a mãe liga a pedido das crianças para ele, pedindo que, se fosse possível, viesse ele buscar as crianças, que elas queriam conhecer uma ponte que tinha sido inaugurada recentemente. Ele nega e faz uma série de observações que não está acostumado, que não conhece as crianças, que não pode, mas a mãe insiste. É aniversário dele, ele só está pedindo isso, por favor, venha buscar as crianças. Aí ele concorda. E aí ele vai buscar as crianças. E entra no carro, então, o Pedro e a Alice e a mãe. E aí, então, quando estão indo já próximos da ponte, a Alice diz assim: papai, na verdade, nós não queremos ver ponte coisa nenhuma. Eu e o Pedro, a gente preparou para você, porque o Pedro não falava, ele articulava alguns sons, né? E a Alice, com muita paciência e muito amor, ela conseguiu fazer o Pedro dizer algumas palavras, que ela vinha ensaiando há 10 anos, né, com o Pedro. E aí, então, ele estava pronto para dizer as palavras. E ela disse: papai, nós queremos te fazer uma surpresa. Então, vamos lá, ela dizia, vamos lá, Pedro, tenha coragem, diga comigo. E daí, então, o Pedro disse: papai, eu te amo. Neste momento que o Pedro diz: papai, eu te amo, acontece uma coisa com ele. Porque, com certeza, nós que somos espíritas sabemos que a ligação entre essa criatura e este menino era muito forte. Ele diz assim, que o jovem, ele se refere sempre na terceira pessoa, que o jovem, né, que é ele mesmo, o autor, o jovem sente o peito comprimir, a cabeça esquentar, as mãos tremerem e os olhos se apagam. 2 meses depois, acorda, vê um médico à sua frente e percebe que está num hospital. Depois de longa conversa, o médico dá a notícia, estava tetraplégico. Grita, esmurra na cama e por fim chora, desesperado, não aceita de jeito nenhum a sua condição. Aí o médico diz: e quanto à sua família? Aí ele grita: eu não tenho família. Aí o médico disse: agora não tem mesmo, porque nenhum sobreviveu ao acidente. O médico conhecia ele, né? Diz: então agora não tem mesmo, porque nenhum sobreviveu ao acidente. Diz o texto que fala 1,5 páginas sobre esse momento. Eu resumi: naquele instante, senti um soco no peito, expressão dele. Senti um soco no peito. Não os veria mais. Foi só aí que ele se dá por conta do que ele tinha e perdeu. Como se naquele instante despertasse de um longo sono, um sono de 1 século, ele fala. Ele se dá por conta. Duro despertar. Aí ele conta que naquele momento é como se o peito dele se rasgasse. Ele diz: só então explode a emoção. O coração exige da razão uma explicação. Aquilo não podia ter acontecido, mas não está falando do acidente. Ele está falando aquilo é todo o período em que ele observou a distância e não desfrutou da companhia das crianças. O que faço neste mundo? Pergunta ele ao médico. Deveria ter partido com eles. Depois ele para, reflete e diz: não os quis quando vivos, como posso exigir que me levem na morte? Se eu não o quis quando vivos, como podem exigir que os levem na morte, que me levem na morte? Aí ele reflete e diz: estou tetraplégico? O médico diz: sim, está. E ele diz: então nem minha própria vida eu posso tirar.
porque era o que ele desejaria. Aí ele arremata: dali por diante seriam ele, a cadeira de rodas, a consciência e 3 pares de olhos azuis para o resto da vida. O amor e a dor, ele intitulou esse texto. Parceria redentora, diz ele. Diz o autor que só escreveu sua história 18 anos depois. Ele não pôde fazer isso antes, ditar, claro, a história antes. Ele não conseguia, porque o sofrimento era intenso. Era um sofrimento onde a criatura perde o rumo das coisas, diz ele. E diz que só o fez para que as pessoas dessem aos seus amores tudo o que estivesse ao seu alcance. Porque a dor do arrependimento enlouquece, desespera, alucina. E termina o texto. É claro que a gente sente que é uma coisa terrível que este homem viveu. Fernando Trevski, da Croácia, né? Deve ser uma seleção do ano de 88, porque não dava bem para ver, que estava bastante sujinha o papel, né? E eu também, uma semana depois, estava por ali em cima da mesa a seleção, e meu marido foi fazer um fogo na churrasqueira, e adivinha o que acendeu o fogo, né? A minha seleção. A sorte que eu tinha feito o resumo, né? E daí, então, está guardada comigo. Sempre é bom ouvirmos esses relatos. Sempre é bom, porque cada um de nós tem a sua história, né? Cada um de nós traz, guardando as devidas proporções, é claro, né? Cada um de nós carrega consigo uma história de vida, um programa de oportunidades a serem trabalhadas. Isso essa história nos ensina, oportunidades. O Fernando as teve e não soube aproveitá-las porque ele não percebeu, e este é o nosso problema. E esta reflexão foi feita nesta hora entre uma e outra exposição. Será que nós estamos enxergando exatamente a nossa oportunidade? Enfim, reencarnam ao nosso lado espíritos de grande bondade e também espíritos infelizes. Ou nós somos de grande bondade, ou nós somos espírito infeliz, né? Precisando desses anjos, né? Que vêm ao nosso lado. E eles vêm, convivem conosco para apararem as arestas, acertarem os ponteiros do tempo, porque nós estamos muito atrasados. Dizem os espíritos, e esse texto que nós vamos apresentar agora é da Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes e Amélia Rodrigues, um pouco de cada um. E eles nos falam que é importantíssimo que a gente observe se não está estacionado, se não está vivendo a vida muito comodamente, como vivia o Fernando. Até que, de repente, uma dor terrível nos ataca. E aí o que acontece? A gente se revolta, questiona o porquê. Não se dá por conta de todo o período em que vivemos tranquilos. Tivemos tantas graças de Deus, nascemos sadios. Se nós tivemos algumas dificuldades no nosso físico que não nos agrada, a nossa mente, ela é complexa, é perfeita, é fantástica, com uma potência inimaginável a ser desvendada por nós. Portanto, os espíritos nos orientam que um viajor do espaço, neste ir e vir, nas reencarnações, nas romagens à Terra, traça para si mesmo, nas diversas encarnações, traça para si mesmo um verdadeiro labirinto. Um labirinto. Estamos perdidos dentro deste labirinto que nós mesmos criamos. Se não fosse assim, nós não acreditamos então que Deus é bom e justo, porque se nós acreditamos que estamos sendo vítimas e sofrendo situações que não gostaríamos de sofrer, então para nós
Deus não existe, ou pelo menos ele é parcial. Para uns ele dá uma boa vida e para outros não. Mas se nós formos observar à luz da doutrina espírita, nós sabemos que nós construímos essa encarnação aos poucos, né? Vivendo nas diversas histórias, situações equivocadas, que nos trouxeram agora para um labirinto, né? Difícil de sair. Mas esse labirinto tem diversas portas. Só que para fazer uma escolha correta, né? Para ter acesso à saída à liberdade, atravessar uma dessas portas, precisamos ter critérios desatados de preconceitos, de egoísmo, de orgulho, que isso tudo são reveses escravizantes, diz a Joana de Ângeles, situações que nos escravizam. Então, como uma metáfora, vamos andar por este labirinto e observar algumas portas. E as portas mais feias, mais enferrujadas, mais estreitinhas, não nos atraem. Nós não temos vontade de cruzar aquela porta, porque ela nos assusta, ela nos incomoda. As portas que nos atraem são as portas que têm muita luz, que brilham muito, sabe? Aquelas luzes coloridas, né? Portas bonitas, bem trabalhadas, desenhadas, por essas nós entramos. E aí caímos num outro labirinto muito mais complexo. Nós perdemos a oportunidade de cair fora, porque ainda somos como crianças, gostamos do brinquedo que brilha, né? Gostamos da situação confortável. Nós temos medo do problema, do perigo, da situação conflitante. A gente tem medo de avançar e se dar mal, né? Então a gente se protege, né? Ficando aquém daquilo. Não, eu não vou. Não tenho coragem, não é para mim ainda. Não, isso fica para a próxima encarnação. Eu sei que eu venho de novo, eu vou estar mais forte, daí eu vou poder enfrentar. Só que os espíritos nos dizem que nós estamos vivendo a última oportunidade, que está sendo feita a separação do joio e do trigo. Então nós precisamos prestar atenção se nós estamos realmente percebendo o que está nos acontecendo neste momento. As criaturas com quem nós estamos convivendo dentro do nosso lar, lá mesmo, na nossa casa. Os parentes mais próximos, os amigos mais chegados. Quais são as situações? Né? Nós precisamos refletir e pensar. Muitas vezes reencarnam ao nosso lado verdadeiros anjos que nos amam e fazem o sacrifício de descerem à terra e vestirem um corpo físico, mesmo que lhe pese, porque não tem espírito superior ou melhor, o bom que vem à terra, que não venha para dar exemplos. E exemplos demanda muito sacrifício, muita renúncia. Lembram do livro Renúncia, da Alcione, né? Quem já leu sabe que espíritos mais elevados, superiores ou melhores que nós, eles vêm e dão um exemplo mesmo. Então eles se sacrificam, eles descem para nos auxiliar, nos impulsionar para uma situação evolutiva melhor, através da dor. Não existe outra maneira. Lembram do caso do Fernando? Teve toda uma vida de criança, sem dificuldades financeiras, pôde estudar, ter as melhores escolas, casa-se com uma moça linda, vive com aqueles anjos, poderia ter vivido com aqueles... E ele... O orgulho, o egoísmo de querer para si as coisas melhores, né? De causar inveja e tudo mais, fez com que ele agisse desta forma. E hoje o arrependimento, como diz ele ali, bate fundo no coração, machuca, enlouquece, diz ele, cria alucinações. Então é bom a gente prestar atenção nesses exemplos e fazer uma análise dos nossos amores, né? Então, essas criaturas, elas vêm à nossa volta e por não alcançarmos este campo, né, nós não temos afinidades, muitas vezes, com essas criaturas, porque elas estão sempre com o pensamento elevado e elas nos incomodam.
Entende? Porque nós ainda trazíamos muita sombra dentro de nós. E essas criaturas, o pior é que o espírito melhor, ele chega perto e não abre a boca, ele só ouve, ele não fala. Isso nos incomoda, sabe? Aquela presença ali sempre, sabe? É como um juiz que está nos julgando, mas isso está dentro de nós e não dentro da criatura que nos ama, né? Ela está ali para nos auxiliar, mas nós não vemos assim. Então, a gente, por não ter, né, nós desprezamos essas oportunidades luminosas, por não termos afinidade, né? E elas se apresentam para a redenção nossa, para a evolução espiritual. E diz aí a Joana de Ângeles, lar bendito lar, reduto redentor. É justamente lá que a gente ferve, né? Lá que a gente faz a purificação, é lá no nosso lar. E diz a Joana o seguinte, ó, que quando o exercício, porque nós vivemos constantemente oportunidades, exercícios no nosso lar. Quando o exercício toma forma, vão dialogar duas criaturas, seja pai e mãe, seja irmãos, seja marido e mulher, enfim, não importa. O exercício está ali, duas pessoas vão dialogar. A importância é fantástica nesse momento. O que acontece quando o exercício toma forma e o sangue ferve nas veias, as raias do desequilíbrio, a criatura adentra o fosso escuro do orgulho e do egoísmo, e as palavras amargas vão saindo da boca de forma desordenada, porque nós temos junto no nosso lar inimigos de vidas passadas. E se nós não nos conhecemos, nós não conseguimos prevenir essas coisas. Nós largamos de forma desordenada porque não nos conhecemos. Quando a gente deixa o sangue ferver nas veias, e aí a coisa acontece sem que a gente tenha controle. As palavras amargas vão sendo gravadas no outro como se fosse a ferro e fogo. E a psique agredida, o outro, a psique agredida desenterra do passado distante situações aterradoras, promovendo verdadeiras convulsões espirituais. A criatura mexe na ferida, né? A Joana até coloca isso, mexe na ferida do outro. Uma ferida que foi feita há 10, 12, 15 encarnações lá atrás. Nessa encarnação, já preparados, porque passamos pelo plano espiritual várias vezes, nos preparamos para este momento, mais fortalecidos e preparados, vem o diálogo para acertar as arestas, mas com maturidade. E o que acontece? O fato de não darmos muita atenção, não termos olhos de ver e nem ouvidos de ouvir, a gente deixa o sangue ferver nas veias e entrega-se para as sombras, permitindo que às vezes comparsas do passado, né, que estão no plano espiritual, se utilizem às vezes de nós, fazendo surgir as palavras chaves para fazer com que o outro entre em verdadeiro desequilíbrio. A criatura suporta aquilo muitas vezes, ou diz outras tantas e magoa muito mais ainda, e se afastam cada um para um lado. 3 ou 4 vezes que essa situação se repita, e nós vamos ler lá na manchete do jornal, mais um suicídio em Balneário Camboriú. É isso que acontece. Portanto, nós temos oportunidades. Nós precisamos refletir. A gente precisa buscar dentro de nós um campo de serenidade para usar nesta hora. Nesta hora em que o exercício se apresenta, o diálogo importante, necessário, mais maduro, onde a gente mais ouve do que fala, porque quem está melhor preparado precisa ouvir. Depois de um tempo de ter ouvido e refletido profundamente, retorna ao diálogo, com argumentos tranquilos, macios, mas verdadeiros, falando com mel e não com fel.
É uma força que precisa ser arrancada de dentro. Enfim, estas situações aterradoras que promovem verdadeiras convulsões espirituais pode não se apresentar no momento, mas vai se apresentar lá adiante num momento de situação difícil, onde todos ficam fracos, né? E aí acontecem separações, expulsão de casa, situações que não têm explicação, que não poderia ter acontecido. Mas é uma roda viva, isso que vai girando, girando e aumentando, aumentando, e quando se vê não se para mais, né? É uma bola de neve. Enfim, Dr. Bezerra de Menezes nos alerta. Ele fala que as regiões de sofrimento profundo estão liberando os seus hóspedes que ali ficaram em cárcere privado por muitos séculos. E agora, na transição que nós estamos vivendo, recebem a oportunidade de se voltarem para o bem ou optar pela loucura a que se tem entregado. Não transformando ao desencarnar, irão para o exílio em orbes inferiores. Isso tem que ser entendido e refletido. Temos laços eternos nas zonas umbralinas, lá nas regiões de sofrimento profundo. Todos nós temos laços eternos por lá. Quando não fomos nós mesmos que viemos de lá e reencarnamos, precisando de amor e de atenção, para que não venhamos novamente a recalcitrar, novamente a repetir os mesmos erros e a perder a última oportunidade, né? Se são criaturas que vieram e estão sob nossa responsabilidade, nós temos que pensar que está ao nosso lado um amor que nós pedimos no plano espiritual em lágrimas. Pedimos a Deus que nos permitisse reencarnar e dar a esta criatura mais essa oportunidade. Se fomos nós que viemos, nós sabemos que os nossos amores rogaram por nós. Portanto, devemos respeito uns aos outros. Nós temos que tomar, então, um grande cuidado com nossos impulsos, fruto das iniquidades que guardamos dentro de nós. Mesmo que sejamos aqueles que rogaram para virmos ou aqueles que viemos. Nós temos que prestar atenção. Quando a situação aconteceu já, quando tudo já está consumado, o que é que nós fizemos? Nos sentimos vítimas. Choramos, parece que somos órfãos. O Pai não nos vê, não nos olha. Nós nos esquecemos que Deus é bom e justo. E Ele não permite que a criatura passe por aquilo que não mereça passar. Ele é bom e justo. O vitimismo, diz o Dr. Bezerra, é filho do egoísmo e parceiro do orgulho. E tem destruído projetos luminosos de redenção. Quer dizer que se já houveram outras situações que falharam, não vamos engrossar esta fila. A gente tem oportunidade ainda agora. O Dr. Bezerra alerta: dulcificai-vos, abrandai esses impulsos abruptos. Compadece-te da ignorância que ainda envolve o teu irmão. Levanta esse teu irmão com atos de amor. E arremata dizendo que Jesus veio para fortalecer o anjo que existe dentro de nós. Todos nós temos o nosso lado bom. Só que às vezes ele é sufocado pela indiferença daqueles que o rodeiam. As criaturas não dão crédito. Simplesmente não veem aquela criatura. E aí então acontecem os desastres. É bom que a gente olhe para trás. Eu vi uma música da Mercedes Sosa que eu me apaixonei. Até na primeira parte que eu falei, não sabia o título. Alguém que estava
assistindo, disse, que é Volver a los 17. Ela fala o seguinte, que depois de viver quase um século, e olhar para trás, sem ser sábio ou competente, voltar a ver diferente. E é o que acontece. Aqueles que têm mais idade vão concordar comigo. Quando a gente olha para trás, a gente dizia, meu Deus, como eu gostaria de viver aquele tempo com a cabeça que eu tenho hoje, né? Porque a gente vê diferente. A gente percebe o quanto facilitou, o quanto deixou de aproveitar oportunidades, né? Aí ela fala, quão frágil é um segundo, né? Voltar a sentir profundo o quanto um instante é fecundo. Sentir o amor espalhando, brotando como um musguinho, se agarrando à pedra e envolvendo para esquentá-la. Fala também, eu peguei umas frases que eu recordei enquanto estava no intervalo aqui. Fala do arco-íris da aliança, que nós temos que fazer conosco mesmo, em qualquer idade. Mas ela fala da maturidade. Que esse arco-íris da aliança conosco mesmo vai penetrando até o meu ninho. Ela diz até o meu íntimo, né? Passeia pelas minhas veias, me fazendo ver que até a dura corrente que nos impôs o destino, hoje é diamante fino a brilhar na minha mente. É muito bonito quando a gente se dá por conta que valeu a pena, porque aprendeu, porque viveu, porque as experiências deram uma maturidade sadia, responsável. Então, aqueles que ainda não atingiram a maturidade, têm a oportunidade de hoje já refletir profundamente nos exercícios que vive no dia a dia. E não deixar acontecer situações que mais tarde vá provocar arrependimento, como disse o Fernando, e vá trazer a dor profunda. Alcança-se a plenitude terrena quando se aprende a amar, diz a Joana. E nós estamos aqui para isso. Reencarnamos para aprender a amar, só para isso. Amar sem qualquer condicionamento, sem nenhuma exigência. Assim como aquelas 3 criaturinhas que reencarnaram com o Fernando, que deram as suas vidas para despertá-lo, nem que seja naquela dor terrível. Esta é a meta a perseguir. O amor é um diamante que, para poder brilhar, precisa ser arrancado da ganga que ele está. E isso é a dor. É a dor. A dor arranca o diamante da ganga e o faz brilhar. Todos nós que atravessamos uma situação de dor, nos sentimos muito melhor depois, mais paciente, mais tolerante, mais compreensivo, mais indulgente, porque nós sentimos na pele. Sempre me lembra uma passagem do Pedro, do apóstolo Pedro, que Jesus disse para ele, depois de me negar 3 vezes, uma vez converso, fortalece os teus irmãos. Porque Jesus sabia que o Pedro, quando ouvisse o galo cantar, ia se dar por conta da barbaridade que tinha cometido, o absurdo, e ia enlouquecer de dor, como de fato quase enlouqueceu, jogando-se por terra, misturando suas lágrimas com a poeira do chão, de desespero, porque fez aquilo que jamais acreditou que faria. Mas o que Jesus disse? Agora passou pela dor. Agora que sofreu, agora que conhece o fundo do poço, levanta-te e vai fortalecer os teus irmãos. Aqueles que também já tiveram essa dor profunda como você, né? Então isso é para nós também, é para nós. Se a dor nos visitou, nos tirando o rumo, encontremos o rumo de novo, auxiliando o nosso irmão, estendendo a mão como Pedro fez, fortalecendo o outro. O amor nasce do coração no rumo da vida, expandindo-se na razão direta que conquista espaço interno. O amor, ele precisa acontecer aqui dentro, por nós, pela vida, e
ao mesmo tempo pelo nosso próximo. Então é uma coisa que acontece junto, mas que precisa ser trabalhada dentro de nós principalmente. Este amor incondicional, que desconhece o egoísmo, que ri do orgulho, porque para ele orgulho é piada, é piada. Então a criatura, quando ela começa a perceber que aquilo que está acontecendo com ela, que bom que está acontecendo com ela, que ela vai resolver, vai trabalhar nela mesma e vai melhorar, as coisas vão passar. É diferente daquela que diz assim, por que que isso aconteceu comigo? Como se os outros podiam sofrer tudo que sofresse, menos ela, né? Então a gente precisa refletir nessas coisas. O amor é a realização do sentimento que se liberta do egoísmo, da posse que se transforma em compaixão e solidariedade e compreensão. É este encontro com o outro desatado de qualquer tipo de sentimento negativo, onde você faz o encontro com o outro, vendo no outro você mesmo. Quer dizer, quando você olha no outro você mesmo, você já o ama porque você se ama. Então você dá ao outro aquilo que você daria para você. Você não pode dar menos, porque o outro merece. Sabe a história da moeda, dos dois lados? Sempre tem dois lados em tudo. Então nós não podemos acreditar que a criatura esteja fazendo aquilo por maldade. É uma situação que aconteceu. E isso tem que ser profundamente refletido nas traições. Nas traições. Ninguém sai hoje, ou de manhã vou sair e vou trair. Hoje eu vou trair, vou fazer uma traiçãozinha assim. É uma situação que acontece. Claro que é fruto de fraquezas. Mas nós não estamos aqui na Terra para evoluir. O outro que está em melhor condição, não é hora de trabalhar a indulgência em si? E buscar compreender nesse irmão a sua fraqueza e fortalecê-lo. Quando alguém empreende a tarefa de ser aquele que ama, diz a Joana, ocorre uma revolução significativa no seu ser, no seu psiquismo, e todo ele se transforma numa chama que ilumina sem consumir-se, numa tranquilidade que não se altera. Ah, que bom se a gente sentisse esse amor. Mas nós estamos em busca dele. E os Espíritos nos chamam a atenção que é necessário fazer exercícios, treinarmos esse amor. Senão ele não vai acontecer nunca. Se nós continuarmos fortalecendo o ódio, o orgulho, fortalecendo a indiferença, fortalecendo situações de incompreensão, o que vai acontecer conosco? Estamos alimentando o lobo mau dentro de nós, enquanto que o lobo bom está sendo deixado de lado. Então, esses exercícios, só muita reflexão, muita conversa, muita humildade, né, nesses diálogos, para que eles aconteçam de forma madura e produtiva. Não aquela coisa de cada um virar as costas e ir cada um para um lado, né? Em todas as situações. Em casais, em pai e filho, em todas as situações, em irmãos, né? Precisa ser pensado. Quem ama, persevera sempre, não desiste nunca. Tem uma força interior que o faz perseverar. Diz Amélia que o amor expressa-se em variados matizes, né? Expressa-se num misto de ternura e companheirismo. Agora, precisamos pensar nisso. Em casa, nós usamos de ternura e de companheirismo com os nossos. Lá, quando nós fechamos a porta, os de fora não estão vendo. Nem os vizinhos, nem os amigos, nem o pessoal da casa espírita. Aqueles que conhecem nós externamente, não estão nos vendo. Será que nós usamos de gentilezas, de abraços com os nossos, de ternura e de companheirismo? Quantas vezes a gente diz por dia ao outro, como está você? Eu te amo, eu estou sentindo por você uma coisa que está me fortalecendo. É um amor extraordinário.
Use diversos tipos de abordagem, invente, use sua inteligência para oferecer-se. Oferecer o que tu tem de melhor. De interesse, outra nuance, de interesse pelo êxito do outro. Você perguntar como foi seu dia hoje? Alcançou algum sucesso? Teve dificuldade? Eu quero te fortalecer, venha que eu vou te ajudar, vamos resolver juntos. Uma energia boa, um bom abraço, uma situação confortável, uma massagem, um carinho. Olhar cadernos de filho, elogiando esses cadernos. Isso é tão importante para a criança. Compreendendo que aquilo que está errado e que levou um X atravessado, mas a letra está bonitinha, né? A letra está legal, isso já tem valor, né? Da próxima vez, continua com essa letra e tenta acertar. Eu vou rezar por você, eu vou te dar força à distância, né? Coisas assim. De compreensão das suas dificuldades. Aí vem a indulgência, quando você vê no outro como se fosse você mesmo. Quem de nós não tem dificuldades? Cada um numa área diferente. E essas dificuldades, quando elas são resolvidas com amor, elas se tornam potências dentro de nós. Então precisam ser trabalhadas, né? Então nós que temos os nossos amores com dificuldades e que já temos um conhecimento um pouco melhor, nós temos o dever, a obrigação de trabalhar essas dificuldades junto com o outro, fortalecendo nele o que há de melhor, dando a ele coragem, né? Ter disponibilidade para isso. De alegria pelas suas conquistas, né? Dar força, dizer que bom, que maravilha o que você conseguiu. Porque muitas vezes a criatura chega e nos conta, olha só o que eu fiz. Mas fulano lá fez também uma coisa assim, fez muito legal. Quer dizer, você coloca alguém acima daquele que veio te mostrar ali. Isso nós temos, é a natureza humana, né? Parece que os de casa, a gente quer dar uma pisadinha assim de vez em quando dá oportunidade. E isso é por conta dos desajustes de existências anteriores, que hoje reencarnam conosco na nossa casa. Nós não reconhecemos o inimigo, mas nós temos dentro de nós um senão. A gente está sempre assim com o olho enviesado, não sei não, né? Então a gente acaba agindo desta forma. De compaixão pelos seus desaires, né? Eu não sabia o que era desaire, fui procurar no dicionário, é falta de elegância. É quando a criatura comete gafes. Então, compaixão pela sua falta de elegância. Porque às vezes a criatura lá comete uma gafe e tudo a gente vira de costa, nem conheço, né? Não pode ser assim. É nessa hora que se mostra amor. Amor desinteressado, incondicional. Não foi nada, se encosta, abraça, mostra, ri, que brincadeira, né, e tal. Faz a criatura se sentir aliviada, porque você a protegeu. Quem tem um amor assim, não tem como não ter uma jornada de luz nessa vida. De generosidade que se dá, que se doa, de cooperação que ajuda, né, que dá força, e mesmo quando esse amor não é aceito, mesmo quando este amor é negado, a pessoa diz, já vem você de novo? Não quero abraço agora, não quero conversa. Tudo bem, quem ama não se importa, é feliz por amar, não por precisar receber amor, não está negociando nada, está satisfeito por se dar. Se o outro não quer, não tem importância. Eu me afasto e vibro em favor dele. Não tem problema nenhum. Esta compreensão é necessária, porque o amor jamais se entristece porque não é correspondido. Não tem importância. A felicidade está em amar e não em ser amado. Está em se doar e não receber. É tão bom dar presentes, não é? É um germezinho do amor. Eu gosto mais de dar do que de receber. Fico até constrangida quando a gente recebe. Agora, quando a gente dá e vê no olho de quem está recebendo aquela alegria enorme, pronto. Isto é o amor que se doa, dá uma felicidade interna tão grande. Não importa se a criatura saiu, bateu a porta, se está azeda, eu vibro em favor dela. Eu vibro. Olha o que diz a Joana, que pelo contrário, né, quando a gente recebe um não,
Na sua tarefa missionária de enriquecer, às vezes é necessário desaparecer da presença, né, para permanecer em vibrações de doçura e de paz. Olha só, se eu ficar junto, vai me ofender, eu não vou conseguir vibrar positivamente. Então eu me afasto. Eu me afasto e permaneço em vibrações de doçura e de paz, sustentando o opositor e diluindo-lhe as impressões perturbadoras. Porque às vezes também, além do mal-estar dele, de ser infeliz, ele ainda carrega uma dúzia de infelizes com ele, né? Então, neste momento, eu vou vibrar em favor com minhas orações e com meu intenso amor, e então eu vou diluir essas impressões perturbadoras que o estão acompanhando, né? Enfim, o importante é que sejamos pacientes e protetores, sem deixar que a criatura se sinta presa por conta disso, dando a ela liberdade, né? Enfim, o amor tudo pode, tudo vence, tem aquela parte linda do Evangelho, capítulo 15, item 6, que nós temos sempre que ler, do apóstolo Paulo. Tá? Não se afadiga, estende-se ao longo da vida como um hálito, né? Como um hálito divino. Então, nós vamos ter uma vida tranquila e serena. Por quê? Porque amamos. Quem ama está conectada diretamente com o Pai. É um dos seus soldados, está no exército de salvação do mundo. Então está tudo bem. Por mais que soframos os reveses da vida, nós estamos de cabeça erguida, não tem importância. Nós temos a coragem de enfrentar, só isso. Onde o amor se apresenta, o ódio, o ciúme, a maledicência, a perversidade, a traição, o orgulho se diluem, dando lugar para a fraternidade, a confiança irrestrita. Nós já tivemos numa outra casa e nós falamos nisso, e a criatura, uma companheira, ao sair lá fora, ela disse: vem cá, você falou que quem ama tem que ter confiança irrestrita. E assim, tem que ter. Pois eu tive e fui traída. Que ótimo, falei. Ela me olhou assustada. Que ótimo tu ter uma oportunidade de trabalhar isso dentro de você. Nada mais é do que um exercício. Ou tu não acredita em Deus? Eu acredito, então, eu também. Eu acredito num Deus bom e justo. Ele não ia permitir que isso acontecesse com você se você não merecesse, eu não tivesse aí que aparar arestas, ou para evoluir, ou para trabalhar em você o perdão, a indulgência, a caridade verdadeira. Olha quanta coisa! Não é uma grande felicidade ter nessa existência esta oportunidade de avançar, de dar saltos de qualidade? Desta forma, a gente vê diferente a situação. A gente começa a entender que a união realmente só acontece quando existe um sentimento forte, amparado nos ensinamentos, nos postulados do Evangelho. Aí sim, aí a gente tem coragem, porque a gente não vê o outro como uma criatura má, que fez isso para me triturar, para me esmagar, para me humilhar. A gente vê no outro um irmão com um problema grave, num devido momento, teve uma fraqueza, né? E hoje está humildemente se colocando diante de ti. Não precisa, mas então eu nunca na vida vou ter que sofrer horrores, eu vou ter que continuar junto. Não se fala de permanecer junto, se fala de amar. Porque tu não pode prender ninguém do teu lado contra a tua vontade. Porque nós não temos a posse do outro. Nós não assinamos recibo, lembram? Nós não compramos. A criatura é livre para ser feliz. E quem ama, liberta. Aquele que fecha a porta de casa e joga a chave fora, para que a criatura não saia, esse não ama. Esse ele é proprietário. E quem usa deste tipo de amor, termina quando termina a vida terrena.
O amor verdadeiro, aquele que atravessa os séculos, os milênios, é liberdade pura. As criaturas se conquistam, o amor deve ser conquistado e não imposto. Se a criatura teve fraqueza, motivo maior para mim trabalhar a conquista. Se eu não quero conviver ao seu lado, não quer dizer que eu deixe de amá-lo. Eu posso separar-me e continuar amando e dando a essa criatura o suporte psicológico que ela precisa para reconstruir sua vida, para ser feliz, mesmo que seja ao lado de outra pessoa, não tem importância. Mas se eu quiser lutar por essa criatura, eu vou lutar. O que não pode ficar é esta coisa assim de eu não traí, não quero ser traída. Olha o orgulho aí, olha o orgulho se colocando num pedestal. Eu não traí nesta vida, mas em outra, não sei não. Deus é justo. Por isso que nós temos que pensar nessas coisas. Não deixar a situação ficar muito difícil, impedindo depois que a gente reajuste. Aí é tarde demais, lembra do se dar por conta depois que as 3 criaturinhas tinham desencarnado? Aí é tarde demais. Nós temos que tomar cuidado. Nós estávamos conversando antes e pensando, meu Deus, mesmo que seja 5 minutos, tire para se despedir com carinho de alguém. Beije, abrace forte com os teus amores de dentro de casa, com os teus amigos, com os teus colegas, porque tu pode de repente receber uma notícia ruim, entre aspas, porque a gente tem que encarar a morte como uma libertação, mas de repente a criatura foi antes de você para o lado de lá. E tantas coisas ficaram para serem ditas, tantas coisas. Pior ainda, você vai caçar um médium que faça uma psicografia, né, para você se entender com a criatura do lado de lá. E é muito difícil, vocês sabem, é muito difícil. Então o melhor é resolver enquanto nós estamos no mesmo mundo, né? Dizer tudo o que precisa ser dito, convencer o outro de que fique tranquilo, porque nós estaremos sempre do lado, sempre, com a mão pronta para amparar, sempre, juntos, separados, de qualquer forma, em qualquer lugar, até do lado de lá. Se estiver do lado de lá, conte comigo. Conte comigo aqui, conte comigo lá, porque tem a oração. E a oração é poderosa, ela protege. E a oração daquele que ama, meu Deus, gente, daquele que ama de verdade, a oração tem um poder que atravessa o universo. Então a gente precisa pensar nisso. O amor é um tesouro que quanto mais se dá, mais se multiplica, né? E a sua constituição é de origem divina, vem de Deus. Não é conivente, não serve de capacho para facultar a ascensão dos fracos a estágios superiores. Não, o amor por si só ergue a cabeça. O que acontece é que o amor não é duro, ele fala com mel e não com fel. Chama a criatura para um lado e trabalha a sua índole desequilibrada. Faz com que ele compreenda as suas más tendências e tente resolvê-las. Insistentemente. Quantas vezes forem necessárias, chame para um lado e converse com muito amor, com muita doçura, com muita ternura. Não é necessário agressividade para se educar. Nós estamos cansados de ouvir aí os pedagogos falarem nisso. Não é necessário. Bem ao contrário, quando há agressividade, o retorno é agressividade. Quando é ternura, o retorno é ternura. A ternura é construtiva, a agressividade é destrutiva. Então é importante a gente ver essas coisas. Enfim, a irradiação do Espírito é o magnetismo universal. Enquanto a gente desejar só ser amado, é porque nós estamos na infância espiritual, infância psicológica. Então é bom a gente pensar aí, parar de buscar ser amado e amar mais. Desfrutar sem oferecer. Muitas vezes a gente tem esta vontade,
fulano lá não me olha, né? Não conversa comigo, mas o que é que eu estou dando para ela, para este outro? Né? Que tipo de sentimentos eu estou enviando mentalmente? De tristeza, de angústia, de desamor, porque não me olha, não me vê, não fala comigo? Né? Vamos mudar esta situação. Existe a história da moeda, sempre com dois lados. Né? Então vamos dar a chance do outro apresentar o seu lado. Mas não vamos querer que este lado seja perfeito. Porque se fosse perfeito, não estaria aqui na Terra. Nós estamos na Terra justamente para resolver as nossas imperfeições. Né? O amor é a emanação da vida, é a alma de Deus. Por favor, lembrem do Fernando quando estiverem diante dos seus amores, dentro de quatro paredes, dentro de casa. Porque amanhã podem não estar mais aqui. Abracem, beijem, conversem, diálogo maduro, né, sensato, envolvendo alma com alma, para que aconteça o crescimento, a educação do espírito, né? A plenitude virá, com certeza, dependendo da vagarosidade ou aceleração dos nossos passos. Vai depender de nós, basta querermos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado, Rose, por essas reflexões que calaram profundo em todos nós, porque nós também temos o livre-arbítrio, escolher entre o amor ou a dor. Mas todos estamos num planeta de evolução e estamos justamente para aprender a amar. Boa noite. Este é o Coral Espírita Luz e Encanto, que foi criado há 5 meses, com o objetivo de usar o canto como forma de divulgação da mensagem espírita cristã. Estamos abertos a qualquer pessoa que deseje cantar conosco, com idade mínima de 7 anos. Hoje vamos apresentar 2 canções, sendo que a primeira se chama O Anjo. Esta canção é uma linda mensagem de vida, uma mensagem de amor, que é trazida por filhos já desencarnados para os seus pais que ainda estão aqui. Então, se vocês desejarem, podem substituir esses filhos por qualquer ente querido, por qualquer amado seu que já tenha partido, porque a mensagem é válida para todos. Para vocês, então, O Anjo. Só
segunda canção que nós vamos apresentar chama-se Cativar, que é uma canção bastante conhecida. Ela fala da responsabilidade, mas também dessa necessidade que a gente tem de cativar e de ser cativado. Porque, afinal, é isso que dá sentido a essa nossa vida. Para vocês, então, Cativar. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou.